a ser aplicado seria o nível de fertilidade do solo. Esse milho ele foi plantado e aqui foi aplicado zero de adubo, certo? Porque era um solo de uma fertilidade natural muito boa. É um solo que tem lá no Maranhão, né, na família do meu pai. Então foi plantado esse milho e foi colocado zero de adubo. E vejam que a produção dele foi muito boa. Um milho que é milho grão, viu? Eu falei para vocês, aqui é destinado a, no caso, a alimentação de galinhas, enfim. Então o milho com 16 carreiras, a gente conta essas carreiras aqui, que é um milho bem interessante, certo? Então, ó, veja só outra coisa interessante aqui que eu falei, né? Esse tipo de solo seria interessante para você fazer uma adubação orgânica, porque naturalmente a fertilidade dele já é alta. Então, se você colocar um pouco de adubo orgânico, você vai conseguir manter os seus padrões de produção nesse solo. Aqui é interessante, certo? Já no outro solo que a gente trabalha aqui em Teresina, que é um solo bastante arenoso, a gente coloca a matéria orgânica lá, rapidamente ela é decomposta, parece uma peneira, seria complicado fazer esse tipo de trabalho. Não seria impossível, seria complicado. Então, é o que eu falei para vocês, né? É que a necessidade nutricional da cultura, ela já se encontra presente em tabelas, certo? Dentro desses manuais de adubação. No caso, nós temos esse daqui do Cerrado, que era o que eu utilizava no Tocantins, no sul do Piauí, certo? No caso de Campo Maior, não é região de cerrado, então esse manual de adubação não é recomendado. Esse outro manual de adubação aqui é de Minas Gerais. A nossa condição de clima e de solo é bem diferente de Minas Gerais, então ele não seria recomendado para a nossa região. Esse outro manual de adubação é de São Paulo, né, também não seria interessante. Mas infelizmente o Piauí ele não tem um manual de adubação. O estado do Maranhão, que seria o estado mais próximo também da gente aqui, não tem esse manual de adubação. O estado que tem um manual de adubação que a gente poderia utilizar seria o do estado do Ceará, né? Porém eu não tenho ele disponível e a gente vai precisar, no caso dele digital, então a gente vai utilizar esse de Minas Gerais aqui porque ele é o que tem disponível de fácil acesso para efeito didático, para você aprender a fazer uma adubação, né? O ideal é que você, na hora de fazer a recomendação de adubação, você utilize o manual de adubação do estado do Ceará, certo, pessoal? Então vejam aqui, ó, sintomas de deficiência nutricionais. É aquela história que eu falei para vocês. Se algum daqueles nutrientes, vamos voltar aqui para eles aí, se algum desses nutrientes faltar para a planta, ela vai externar essa deficiência nutricional. E isso vai ser prejuízo econômico. Vejam que esses frutos aqui eles estão inviáveis para comercialização, né? No caso aqui faltou boro, aqui faltou cálcio, aqui faltou potássio, aqui faltou fósforo, aqui faltou nitrogênio, certo? Então o objetivo da gente é fazer uma recomendação nutricional que esse tipo de situação você não encontre na lavoura, certo? Que a planta seja plenamente atendida no tocante a nutrientes exigidos por ela. Certo, pessoal? Aqui, ó, magnésio, aqui potássio, aqui nitrogênio, faltou nitrogênio, aqui faltou fósforo. Vocês devem estar pensando, o cidadão plantou o milho aqui em datas diferentes. Não. Aqui ele plantou o milho com todos os nutrientes que a planta precisava, em quantidade adequada, a aplicação na época adequada, fez o que a gente está propondo fazer aqui na disciplina, que é o manejo de adubação correta. Aqui ele fez tudo isso, ele só tirou um nutriente, tirou o fósforo. Então o fósforo ele limitou o crescimento da planta, certo? Na fertilidade nós temos uma coisa chamada lei do mínimo, que se você não fornecer minimamente a quantidade de nutrientes demandado pelaquela cultura, aquele nutriente ele vai segurar para baixo a sua produção, certo? Então, no caso aqui é o que o fósforo está fazendo. Ele não foi atendido minimamente, certo? Pela cultura. Então, esse fósforo está segurando a produção para baixo, certo? Então, veja, técnico bom não é aquele técnico que consegue visualizar tudo isso e dizer o que está faltando, não. É que evita esse tipo de situação aqui, certo, pessoal?
Aqui, ó, deficiência de boro, deficiência de cálcio, causa o colapso interno da polpa da manga, certo? Aqui, ó, deficiência de magnésio. O magnésio, ele é um nutriente que ele tem uma função na clorofila, certo? Que é a que dá a pigmentação verde para as folhas. Então, ele é um elemento central ali da clorofila. Então, se ele não está presente, né, não se tem clorofila. E se não tiver clorofila, não se tem a pigmentação verde e ele começa a demonstrar esse tipo de situação aqui nas folhas, né? Mas ela é entre nervuras. Vejam que não é toda a folha, é só entre as nervuras que está amarelado, certo? E aqui também, ó, vejam que aqui, ó, o cara fez um experimento, então ele colocou uma quantidade insuficiente de nitrogênio, colocou mais nitrogênio, a planta já cresceu um pouco mais, ó, foi colocando, chegou aqui numa quantidade ok de nitrogênio. E ele continuou colocando, só que foi o que aconteceu, o crescimento da planta foi reduzido, porque o crescimento da planta, aliás, é um comportamento biológico, né? É uma função de segundo grau com a parábola voltada para baixo, né? Ela faz isso daqui, ó. Vocês viram lá na matemática, ó, ela faz isso daqui, ó. Em quantidade insuficiente, o crescimento é reduzido. Em quantidade ideal, ela chega no pico. Se você colocar um excedente de nutriente, já vai causar toxidez e o crescimento da planta passa a ser reduzido. O nosso objetivo é sempre chegar nessa quantidade aqui, ó. Que a quantidade de nutriente é economicamente viável. Para chegar na máxima produção da planta, no pico da curva, geralmente você vai ter que colocar uma quantidade de adubo muito grande que a produção não paga. Então a gente sempre procura aqui, ó, próximo do pico, certo? Você vai aumentando a quantidade de nutriente, ela vai crescendo, chegou a um determinado ponto, ela começa a cair, certo? Aqui é deficiência de boro. Aqui é deficiência de cálcio. O cálcio ele tem uma função na célula das plantas, na parede celular, na estrutura, certo? Então, se faltar cálcio, a parede celular ela fica comprometida. Então, toda aquela substância que está ali dentro da célula passa para o meio externo, aí que a gente chama de colapso da polpa do fruto, né? Vejam que essa disciplina ela pede um pouquinho de biologia, um pouquinho de química, certo? Vai pedir um pouquinho de matemática também. Então, pessoal, tá ok? Na próxima aula a gente continua a recomendação de adubação, tá ok?